Taia Carneiro tem 24 anos e é presidente da União Libertária de Travestis e Mulheres Transsexuais no Distrito Federal. Mestranda em comunicação, ela foi a representante brasileira convidada a participar do evento oficial da ONU para o Dia Internacional da Juventude, em agosto, em Nova York. A jovem, que já ajudou a criar 2 coletivos que promovem a busca por direitos e combate à discriminação, fez um alerta sobre a violência sofrida pela juventude LGBTI. Taia Carneiro, muito obrigada por conversar com a gente. Eu sei que a gente vai abordar temas aqui bem esclarecedores e muito importantes. Muito obrigada, viu? Não. Olha, a gente vai começar, inclusive, falando de uma atuação muito forte sua. Você é presidente da Ultra e foi, recentemente, foi em agosto, fazer justamente apresentar um posicionamento num evento da ONU em relação a essa identidade trans. Então, já explica pra gente o que é que foi essa tua ida até a ONU, quer dizer, como é que veio esse convite e o que é que você foi defender de fato nesse evento? Eu participei de um programa da ONU aqui, que eu fui selecionada, chama Embaixadores da Juventude, do escritório da ONU de Drogas e Crimes aqui no Brasil. E esse Embaixadores da Juventude, ele faz uma ponte com a gente com os eventos globais relacionados à ONU, onde a juventude brasileira pode atuar em alguma questão. Em maio, eu tinha participado de uma consulta regional por meio do Embaixadores da Juventude. Eu fui selecionada para ir para uma consulta latino-americana sobre segurança, sobre juventude, segurança e paz, que tem relação com a Resolução 2250 das Nações Unidas, que fala sobre o papel da juventude na construção da paz, na resolução de conflitos, na resolução de guerras e de violência em geral, extremismo violento. E eu fui falar sobre a situação de violência da população LGBTI, principalmente da população trans aqui dentro do Brasil. Porque a gente, infelizmente, ainda tem mais números de assassinatos do que o próprio Oriente Médio, que é criminalizado. A maior parte dos países que são criminalizados, a gente ainda está no topo, na liderança dos assassinatos de pessoas trans no mundo inteiro. Vamos ver alguns números. De 2010 até 20 de setembro deste ano, ocorreram 2.350 assassinatos de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. E somente em 2017 foram mortos 130 trans. Por que isso, hein? A nossa cultura, ela tem uma violência estrutural de muito tempo, né? Desde o início do Brasil, a gente teve genocídio de populações, a gente teve escravidão aqui no Brasil. Então, a violência, ela está presente na sociedade inteira. Como as pessoas ainda têm uma cultura bastante homofóbica, transfóbica, elas veem aquela pessoa trans, elas já se sentem no direito de assassinar ela porque ela já está errada só por ser trans. E também muito relacionado ao fato da exclusão social de muitas mulheres trans travestis. Não encontram trabalho, não encontram educação por causa do preconceito, são expulsas da escola, são expulsas de casa, vão parar na prostituição. A prostituição é um lugar de muita vulnerabilidade, de que elas estão convivendo ali o tempo inteiro com a violência, com assalto, com morte, com competitividade entre elas mesmas. Então aquilo ali cria um ambiente muito difícil e muito violento. Você já foi vítima de alguma agressão? A agressão física só quando eu era criança na escola, mas não por causa da transexualidade, porque eu ainda não era assumida, mas era muito por causa da minha... Eu ser muito feminina, o pessoal me via como um menino muito afeminado, então eu apanhava bastante, assim, na escola. Mas depois que eu já me assumi num contexto de muito empoderamento, que eu já estava dentro da universidade, então quando eu me assumi, eu consegui criar estratégias para eu evitar contato com pessoas que eu soubesse que iam me agredir ou alguma coisa assim. Então, eu acho que por isso eu nunca sofri agressão física. Eu já sofri agressão de xingamento, de me olharem torto dentro do shopping, principalmente quando estava no momento de transição, que ainda não estava parecendo assim uma mulher cisgênero, que é uma mulher que nasceu mulher, né? Então, as pessoas hoje em dia me veem e não conseguem identificar de primeira que eu sou uma mulher trans. Então, eu acho que isso também me protege um pouco, assim. Enfim, eu fui lá em maio para
para esse evento latino-americano no Panamá. E lá eu percebi muitas organizações LGBT contando sobre a violência LGBTfóbica na América Latina. Isso foi o único lugar no mundo inteiro que tinha um movimento organizado de pessoas LGBT denunciando essa violência. Inclusive, o Conselho de Segurança da ONU, que era quem tinha proposto o evento, ficou meio assustado, porque eles falavam, nossa, mas não tem nenhuma relação, como é que a gente vai falar de segurança? Eles estavam esperando falar de terrorismo, estavam esperando falar de questões relacionadas a conflitos armados, como existe na Colômbia, e gangues, né? Como tirar jovens de gangues. Basicamente era isso que eles queriam saber, assim. E a gente chegou lá e as organizações feministas e as organizações LGBT falaram assim, aqui a gente tem um nível de feminicídio e de LGBTcídio gigantesco. Aqui as pessoas LGBT e as mulheres morrem por qualquer coisa. Uma mulher aqui, um cara se sente traído por ela, mata. Então a gente tem esses níveis gigantescos de assassinatos motivados por gênero e por sexualidade. E a gente foi falar isso lá, e isso dificilmente é colocado na agenda, na pauta de segurança, porque eles estão extremamente preocupados hoje em dia com conflitos armados. E mesmo dentro dos conflitos armados existem muitos casos de LGBTcídio, inclusive dentro da Colômbia, que lá foi um estouro, assim, eles terem falado disso. E, enfim, saiu a oportunidade de falar sobre essa mesma temática, porque esse ano a temática de juventude é sobre segurança e paz. Saiu essa oportunidade de falar lá no evento na ONU global sobre juventude, segurança e paz, no Dia Internacional da Juventude. O Embaixadores da Juventude, que era do programa que eu participei, recebeu um convite para que uma pessoa fosse falar lá. Todo mundo aplicou e eles selecionaram me selecionaram para ir falar lá sobre a perspectiva que eu tinha levado já no Panamá. So we often are heard only in human rights, and as it is in the United Nations systems. So we need to step up and go forward and talk about discrimination in all the spaces. Qual foi teu sentimento lá? Porque, olha, é uma tribuna de uma importância. Sim. A partir do momento que eu fui selecionada, eu já fiquei muito nervosa. Principalmente porque a temática que eu ia levar não é uma temática que eles dão muita importância, que é assassinato de pessoas LGBT dentro do contexto de segurança. Agora eles estão dando muita importância para o terrorismo. Então, eu ia fazer parte de uma mesa de um menino que estava lutando contra o Boko Haram na Nigéria, um pessoal que estava lutando contra o tráfico lá no México, um menino que recebeu um prêmio de juventude do país. Então, eram jovens que tinham um reconhecimento muito grande dentro da pauta e que eu estaria lá falando naquela mesa. E eu me senti muito nervosa, fiquei com medo das pessoas ignorarem o que eu fosse falar, mas fui. Na ONU, eu achei que foi bem interessante, assim, depois do evento, muitas pessoas foram falar comigo para querer saber mais, para saber como que poderiam ir atuar. Teve até uma criança que foi falar comigo que ela quis saber como proteger as pessoas trans da escola dela. Eu fiquei muito emocionada. Nossa, era como proteger as pessoas lá, né? Interessante. E eu acho que ela era trans também. E, enfim, muitos estudantes, muita gente me deu cartão para a gente conversar, que queriam, inclusive, financiar o nosso projeto aqui dentro do Brasil, assim. Isso já avançou de alguma forma? A gente vai desenvolver um projeto focado em segurança agora, porque agora a gente está desenvolvendo essa campanha de despatologização, então a gente está bem focado nela. Então, você tocou num ponto que acho que é uma das principais pautas atualmente. Uma das, né? Porque são muitas pautas muito importantes. Aí já para traduzir o termo é para que essa identidade trans, né, não seja considerada uma doença, né? Isso. Trans não é doença, é justamente a campanha que vocês estão fazendo. Então, explica para a gente exatamente o que é. Vai ter uma reunião ano que vem para poder discutir toda a questão da CID, né, que é aquela classificação que tem das doenças, e é um código internacional. O código que coloca ali, aquilo é conhecido pelos médicos, é um padrão internacional conhecido, reconhecido como a doença no mundo inteiro, é aquele código. Hoje, trans é colocado ali no CID F64. O F é aqueles dos transtornos psiquiátricos, não é isso? Isso. E aí, qual é a proposta, então? A ideia é fazer o quê?
A proposta, deixa eu explicar um pouco o contexto, que a maior parte das pessoas também não conhece, não sabem dessa da realidade. Eu vou te falar a verdade, Taya, eu não sabia que a transexualidade era tratada como transtorno. A maioria das pessoas não sabem. E um dos principais objetivos dessa campanha, além de pautar a mudança na CID, é que as pessoas saibam e que as pessoas se mobilizem, que as pessoas se sensibilizem. Então, o que acontece? A psiquiatria, a psicologia em geral, em algum momento do século XX, ela classificou todas as sexualidades e identidades sexuais de gênero que não eram tradicionais, como homem e mulher cisgênero heterossexual, eles classificaram como doenças e deram esse sufixo ismo. Por isso que quando a gente fala, não é legal você falar homossexualismo, transexualismo, porque vem dessa ideia de que é uma doença. Então, por isso que se fala homossexualidade e transexualidade, para tirar esse estigma da doença. Que é como aparece lá, né? Transexualismo. Exato. Então, na CID já teve, a CID, a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, que é o principal manual de diagnósticos do mundo, que é usado como base para qualquer tipo de procedimento médico. Quando você vai pegar um atestado com o seu médico, ele vai escrever lá, CID, número tal, o número tal, que é a sigla da doença que você tem. Na década de 80, teve uma mobilização gigantesca para que a homossexualidade saísse da CID, porque estava lá como homossexualismo. Então, em 23 de maio de 1990, a homossexualidade saiu. E esse virou o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Só que a transexualidade continuou. E continuou como um transtorno mental. Ela precisa ainda continuar, porque tem algumas questões médicas que são necessárias, que precisa estar nesse CID para ser justificado. Não em países que têm sistema de saúde pública consolidado, como aqui que tem um SUS, que não necessariamente precisaria, porque o SUS pode muito bem determinar qual é o tipo de tratamento sem precisar da CID, igual a Dinamarca faz. Agora, o SUS ainda existe um certo conservadorismo médico dentro do SUS, que faz com que só atenda questões relacionadas à CID dentro do SUS. Então, por isso que ainda precisa no Brasil. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, não tem sistema de saúde pública. Então, as pessoas trans que serem atendidas para conseguir hormonização, para conseguir fazer as cirurgias que elas precisam, para elas terem aquela paz psíquica que é tão necessária para a gente se sentir confortável com o nosso corpo, para não ter esses casos de automutilação, que acontece muito. Então, essa pessoa não vai conseguir dentro dos Estados Unidos por meio de um sistema de saúde pública, ela vai conseguir por meio de uma seguradora, de um plano de saúde. E o plano de saúde, ele exige a CID. Mas aí, então, para entender, ele teria que manter na lista de CID, porque é igual você até estava conversando comigo antes, falou, olha, na CID tem lá gravidez não é doença, mas está lá, né, catalogado. Então, teria que entrar exatamente assim, entrar com um código de CID, mas que não seja um transtorno, não seja uma doença. E que não tem esses nomes estigmatizantes, transexualismo, travestismo, bivalente, travestismo fetista. São várias classificações. São várias, tem transtorno de identidade sexual na infância. Olha só, você já estigmatiza um comportamento, uma identidade de uma criança, transformando aquilo em um transtorno de identidade sexual na infância. Então, isso é terrível, porque, inclusive, a proposta que se torne incongruência de gênero, que ainda não é o melhor termo, porque incongruência traz essa coisa de errado ainda, de que você ainda está com o corpo errado. Mas, enfim, é melhor do que transexualismo. A gente vai continuar conversando sobre isso, Taya. No próximo bloco, eu volto já. Estamos de volta. Eu converso hoje com Taya Carneiro, que é presidente da ONG Ultra, que tem feito um trabalho importantíssimo em relação à identidade trans. Quais são as cirurgias? Agora você vai me dar aula aqui em relação ao assunto. Eu acho que é legal para poder também orientar as pessoas. É importante as pessoas saberem
que quando a pessoa ela é transexual, a forma como ela vai expressar a transexualidade dela não é única. Uma pessoa, um homem trans, por exemplo, ele pode ou não querer fazer a cirurgia de retirada de seios, que chama mastectomia. Ele pode ou não querer se hormonizar, porque são processos delicados, são processos que lidam com o psicológico e com a própria saúde, tem que ter um acompanhamento super de perto de médicos. E o que acontece no Brasil é que isso nunca existiu. A maior parte das hormonizações que as pessoas faziam desde a década de 70, porque as pessoas falam que é uma coisa nova, mas é muito antigo, as pessoas faziam de forma clandestina, sem acompanhamento médico. Então, geralmente eram travestis, antigamente compravam hormônio, compravam anticoncepcional e iam tomando. De 2008 até agora, o SUS fez mais de 400 cirurgias. São procedimentos como mudança de sexo, retirada de mama e útero, reconstituição mamária, incluindo próteses, até a operação para mudança de voz. Foram realizados mais de 18 mil procedimentos ambulatoriais relacionados ao processo de transexualização, incluindo hormonioterapia, atendimento ambulatorial e acompanhamentos pré- e pós-internação. Em todo o país, apenas 5 hospitais públicos fazem essas cirurgias. Eles ficam em Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Na falta de atendimento médico, o que acontecia era que as próprias mulheres trans travestis já iam fazendo autocirurgia, de fazer, não sei se você já ouviu falar de bombadeira, que é uma mulher que insere silicone industrial em travestis para que ela tenha o quadril largo, o peitão. Então, isso é uma prática que ainda existe, que é mais barata que as mulheres trans marginalizadas usam. Colocam silicone industrial no rosto. Só que o problema é que esse silicone não é um silicone adequado. Não é um silicone feito para aquilo. E ele se junta na pele. Então, se der uma infecção, ela tem que retirar. Eu já fui em congressos que tinham mulheres trans travestis que tinham um pedaço do rosto tirado, por causa dessa questão de ter que aplicar esse silicone industrial. Então, é isso. A gente, quando você não fornece esse sistema de saúde, as pessoas vão procurar de forma clandestina, porque elas necessitam ter aquela identidade dela reafirmada, viver, né? Precisa se ver, precisa se reconhecer. Os homens trans vão tomar testosterona de forma contrabandeada, vão comprar do Paraguai. Isso é uma realidade muito cotidiana das pessoas trans, de comprar, porque a testosterona ela não vende como anticoncepcional. Mais fácil, né? Você precisa ter uma receita médica, porque ela é usada como anabolizante. Me chamou a atenção que você falou assim que prefere ser chamada como travesti, né? Não como trans. Por quê? Explica pra gente isso. Porque em tantos momentos se referir a alguém como travesti parecia sempre como algo agressivo. Então, às vezes a gente fica até com medo de falar assim, eu estou falando realmente como uma pessoa interessada em aprender, né? E tomara muitas pessoas queiram mesmo aprender isso, porque às vezes a gente fica sem saber como se dirigir, né? Qual é a forma ideal? O que acontece é que geralmente quando as pessoas associam muito travesti à marginalidade, à prostituição. Eles têm uma ideia, um estereótipo no Brasil de que travesti é o homem que se veste de mulher para se prostituir, ou para roubar, para assaltar as pessoas, para enganar homens, isso durante muito tempo. Só que não é uma realidade. É muito próximo do que o que a psicologia, a psiquiatria chamaram de transexual, de transexualidade, né? Que a gente hoje chama assim. Que é essa ideia de que você vive uma identidade feminina o dia inteiro. É isso que é travesti aqui. Então é muito próximo. Durante muito tempo, aqui dentro do Brasil, se dizia que travesti era quem não queria fazer a cirurgia de transgenitalização e que quem fazia cirurgia de transgenitalização era transexual. Transgenitalização, que é a operação vaginoplastia, né? Então, mas isso caiu. Muitas transexuais não querem fazer, porque não é uma cirurgia fácil, não é uma cirurgia, é uma cirurgia extremamente delicada, que você tem que ter um repouso muito grande, que você tem que fazer com o médico certo para dar um resultado bom.
que não é fácil mesmo, assim, não é uma cirurgia fácil. Nossa, eu me lembro quando eu assisti aquele filme, Garota Dinamarquesa, né? Não sei se você assistiu. Ali era bem arcaico. Nossa, ainda, era, né? e ela se colocava como cobaia do processo, Isso. né? Como cobaia. Que ela sentiu um desconforto muito grande com aquele órgão. You're right. The fact is, I believe that I'm a woman. And I believe it too. Então, é mais ou menos isso. As pessoas que querem fazer transgenitalização também sentem um desconforto muito grande. E, enfim, eu gosto de ser chamada de travesti porque travesti tem essa questão histórica no Brasil, que é uma identidade anterior à transexual e que teve uma militância muito forte. Então, eu, como militante, acho muito importante a gente retirar o estigma de travesti que existe, porque muitas travestis ainda se identificam como travesti. Então, principalmente a militância aconteceu muito por conta de HIV e AIDS, que somos muito suscetíveis, nós somos a população no mundo que é mais vulnerável a HIV e AIDS, no mundo inteiro. Então, a militância de HIV e AIDS foi muito protagonizada pelo movimento de travestis e a militância contra a violência policial. É isso, a gente, hoje em dia, muitos militantes estão se assumindo travesti por essa questão política, de ressignificar o que significa travesti, de falar, não, é uma identidade marginalizada? Mas é por conta da transfobia, não é por conta de opção da pessoa, dela. Ninguém vai escolher ser jogada para fora de casa, ninguém vai escolher ser jogada para fora da escola, ninguém vai escolher ser jogada para fora do mercado de trabalho, ninguém escolhe ser jogada para fora do mercado de trabalho. É impossível você imaginar uma situação dessa. Então a pessoa pode pensar, não, é safadeza. Não, a pessoa que é um homem safado. É isso, né? Que as pessoas conservadoras do Brasil falam. Mas não, é uma pessoa que tem uma identidade que as pessoas não conseguem compreender. E a pessoa é botada para fora de casa, a pessoa vai parar na rua e ela vive aquela marginalidade. Então é isso que é travesti hoje em dia dentro do Brasil. Então, eu acho muito importante assumir essa identidade e reivindicar outros significados de pessoas que têm que viver em sociedade, de pessoas que precisam ser incluídas, de pessoas que precisam de educação, precisam de trabalho, precisam de saúde, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro cidadão que paga impostos, porque elas também pagam. Estão todos, né? E em relação a essa aceitação, no fundo todos querem ser acolhidos e respeitados, né? Isso é a base, né? Do relacionamento humano. Acho que todo mundo quer ser acolhido e respeitado. Como é que foi o acolhimento em sua família e como é que foi a tua descoberta? Sim. Em relação à sua identidade? Eu não conhecia a transexualidade durante muito tempo, assim, nunca tinha ouvido falar. Eu fui ouvir falar já quando eu já estava bem mais velha, assim, com 20 anos. E aí eu vi por meio da Leti, conheci por meio daquela modelo. Então, depois que eu conheci, eu já tinha certas dúvidas, tanto com a minha identidade de gênero, desde criança. Eu imaginava que eu era espírita. Então, eu imaginava que na vida anterior eu tinha sido mulher e não tinha me adaptado muito bem à nova proposição que tinham feito para mim nessa vida, né? Então, eu tinha essa ideia. Mas eu deixei passar porque se você chega na escola, quando você é criança, ou no ensino médio e fala, eu sou uma mulher, o povo vai pensar, você tá louca, eu vou te internar. Porque as pessoas não conhecem a transexualidade. Então eu conheci, já estava dentro da universidade, eu entrei já numa militância LGBT e ali eu conheci outras pessoas também que estavam no processo de transição dentro de uma coletiva que eu participava, que chamava Cor Política. E, com meio daquele empoderamento, daquela coisa mais coletiva, a gente conseguiu ter coragem, porque ainda é um ato que você precisa de muita coragem, porque no momento que você se assume transexual, você vai falar assim, eu vou brigar com o mundo inteiro agora. Eu vou brigar com a minha família, eu vou brigar com todo mundo, vou brigar com tudo. É isso, você assumir uma guerra com o mundo. Então você tem que estar com muito todas as armas, muito, assim. E na sua família? Na minha família, no primeiro momento, achavam que não era uma coisa passageira, que era uma coisa que eu estava fazendo que não ia perdurar, que não era realmente uma identidade, que eu não estava fazendo uma transição. Então demorou um tempinho. Quando eu falei que eu ia me harmonizar para minha mãe, demorei muito tempo para falar isso para ela. Ela falou,
não, você não pode fazer isso, vai prejudicar a sua saúde. Ela ficou muito mal, assim, ela falou, o que você está fazendo com a sua vida? Como que você vai arrumar emprego, assim, no primeiro momento? Ela teve esse estranhamento, assim, porque principalmente ela tinha medo, porque ela tinha indícios de câncer de mama e isso aumenta muito a vulnerabilidade a câncer de mama, os hormônios femininos. Então, aí eu conversei com ela, expliquei pra ela, contei tudo, falei, revisitei a minha vida com ela, expliquei. Aí, depois de um tempo, as mulheres da minha família foram compreendendo. Os homens demoraram mais. Os meus tios, o meu padrasto, o meu pai parou de falar comigo para sempre. Mas os meus tios e o meu padrasto assim, ainda tinham certa dificuldade de me tratar com a nova identidade. E eu acho que o papel das mulheres foi muito importante, porque as minhas tias e a minha mãe e a minha avó, elas assumiram junto de mim a identidade, e elas me defenderam, entendeu? Então minha mãe sempre me defendeu muito também. Então eu acho que foi muito importante a minha mãe me defender. Porque se eu não tivesse o apoio, eu não estaria tão bem quanto eu estou hoje, assim, não estaria fazendo mestrado, eu não estaria conseguindo avançar tanto nesses processos políticos de aceitar e de... Defender eu provavelmente todos. estaria na rua, como todos os outros. Porque eu não é realmente encarar o mundo enquanto transexual é muito difícil. As pessoas não compreendem, elas não fazem questão de compreender. Mas também encarar sendo trans, mas sem assumir, o que será que é mais difícil? Dá para ter ideia? E sem a família. Eu acho que o principal é se você encara sem a família, é muito mais difícil. Quando eu não tinha uma aparência muito mais feminina, as pessoas chegavam para mim e me chamavam no masculino, na rua. A minha mãe me chamava no feminino, me falava, minha filha, Taia. As pessoas logo em seguida começavam a me chamar no feminino, porque é a mãe. Então, se a mãe está falando aquilo, quem é que vai duvidar? Então, é muito importante. A família, eu acho que é isso, a aceitação da família é um dos primeiros passos, porque aí a família te ajuda a brigar com a escola, a família te ajuda a brigar com o mercado de trabalho. A família vira uma guerreira do seu lado. É muito difícil, a família também tem que transexualizar. Taia, muito obrigada por essa conversa, viu? Ficaria horas aqui conversando. Depois da gravação a gente conversa mais um monte, porque eu sei que tem muita coisa importante ainda para você me contar e à medida que eu puder transmitir isso para as outras pessoas, acho que vira uma missão, né? Sim, muito obrigada pelo convite. Sempre que precisar, a Ultra está à disposição. Quem quiser conhecer mais sobre a Ultra, é só entrar no facebook.com/ultradf. E a gente está aí na luta, fazendo a campanha. Apoiem a nossa campanha Trans Não É Doença e divulguem para as pessoas também. Tá lá tem um Tumblr também, transnãoedoença.tumblr.com.